Esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Joaquim Passarinho, que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo no Congresso Nacional. Joaquim Passarinho tem 63 anos e é filiado ao PL. Foi vereador em Belém de 1989 a 2002, deputado estadual no Pará de 2003 a 2010 e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2015. É presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo desde julho de 2023. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para nós, que é o empreendedorismo. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo a entrevista perguntando quais que são os projetos prioritários da Frente em 2025. Bom, a Frente ela tem um objetivo de ter um projeto, né? Ela tem um tema que é muito caro para nós, que é melhorar o ambiente de negócio de quem empreende nesse país. Hoje, empreender no Brasil não é fácil, porque você tem uma quantidade infinita de legislações, principalmente tributária, né? Nós, por isso, estamos acabando de finalizar uma reforma tributária. O país é um país que, talvez, um dos países piores nessa legislação tributária. Fora isso, nós temos, por ano, quase 3.000 resoluções, portarias dadas pela Receita Federal, que muda de entendimento a cada ano. Então, você empreender no país sem saber o que você tem que pagar, impostos, é muito difícil. E a Frente tem esse objetivo, de olhar o que tem desse arcabouço jurídico e arcabouço tributário, tentar ajudar, facilitar e melhorar esse ambiente de negócio para que as pessoas que estão querendo empreender, e quando a gente fala em empreender, nós estamos falando de geração de emprego e renda, né, geração de impostos, porque qualquer emprego, qualquer renda gera imposto para o governo, e a gente poder sair daquela máxima de que o governo é que tem que fazer tudo. Acho que a sociedade sabe fazer, sabe o que ela quer e faz melhor que o poder público. Então, a nossa ideia é trabalhar junto com os parlamentares, junto com as outras frentes parlamentares, e principalmente ouvindo a sociedade, ouvindo o empreendedor, para saber quais são os seus problemas e como nós podemos ajudar a resolvê-los. Na opinião do senhor, a reforma tributária poderia ter sido melhor em algum ponto para os empreendedores? Sim, a reforma tributária parece a seleção brasileira, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a Câmara, o Congresso Nacional é a casa do possível, né? O ideal nós não vamos ter nunca. Eu acho que também nada pode ser pior do que nós temos hoje. Há uma pesquisa, se não me engano, da OCDE, em 190 países, nós estamos em 184 de legislação tributária mais complexa. Eu tenho até pena dos 6 que perderam para nós. Então, é uma maluquice isso. Então, você tem algumas coisas que são muito boas nessa reforma, eu digo. Tem coisas que não ficaram boas, mas eu acho que a principal delas é a não cumulatividade. Então, hoje você no Brasil não sabe quanto você paga de imposto. Não sabe porque não está na nota, não sabe porque o vendedor final não sabe, né? Se você vai comprar um paletó como esse, você, quando compra o terno, você compra o tecido, você está pagando imposto. Quando você compra a linha, você está pagando imposto. Você compra o botão, paga imposto. Quando você tem um funcionário que vai fazer a costureira, paga imposto. Então, você só sabe o imposto lá no final, na hora que você está comprando na loja. Você pode saber que ali o ICMS é 17%, tudo. Mas há o valor final desse produto está embutido dentro da cadeia, dependendo do produto, 5, 6, 7 impostos já estão ali embutidos. Então, você não sabe, ao final, ao cabo de quanto você realmente tem que pagar. A não cumulatividade talvez seja o grande ganho dessa reforma. É que você só vai pagar um imposto no final da cadeia produtiva. Essa deve ser a grande vantagem. E qual que o senhor acredita que seja a maior desvantagem da reforma tributária para os empreendedores? Eu acho que a maior desvantagem vai em cima do simples, do pequeno e microempresa. Porque mesmo que você diga que a reforma não os alcança, ela não alcança na nova legislação. Você pode continuar sendo simples. Porém, como nós estamos falando de não cumulatividade, você tem o sistema de débito-crédito, ou seja, eu comprei de alguém, na hora que eu vender, eu recupero meu crédito, e o simples estando de fora, ou seja, o pequeno empreendedor estando de fora, ele não tem crédito para dar. Então, de repente, eu posso até ter um preço mais barato por ser pequeno,
Mas se eu não tenho crédito para dar, porque eu não participo do sistema, talvez o meu comprador possa querer comprar em alguém que não é pequena e microempresa, não esteja no Simples, porque ele quer o crédito. Então, nós precisamos ainda ajustar isso é uma coisa nova. Isso me levou muito a trocar de ideia. Quando eu vi a primeira vez a reforma, e eu via que isso não ia levar 8 anos de implementação, eu disse, isso é uma vida, como é que eu vou ter 2 sistemas? Se um sistema já a gente não consegue, imagina eu ter 2 sistemas por 8 anos, isso vai aumentar o custo do empreendedor. E fui convencendo aos poucos, porque é muito complexo, o Brasil é muito complexo, né? Nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças de regiões, né? E você precisa adaptar isso. Então a ideia é que você faça essa implementação no sistema aos poucos e a gente possa ir graduando esses problemas. Aparecendo os problemas, você vai minimizando eles e tentando graduar. Tanto que há uma espécie de reforma da reforma daqui a 5 anos, que a gente possa ver tudo isso que está acontecendo e antes dela ser implementada 100%, a gente possa fazer os ajustes necessários. Uhum. E, bom, nessa semana o governo anunciou a criação da plataforma Contrata Mais Brasil, que conecta os microempreendedores individuais aos compradores públicos. Qual que é a opinião do senhor sobre essa ferramenta? Olha, qualquer ferramenta que venha para ajudar, ela é bem aceita. A gente não sabe qual é o resultado final disso. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, quer dizer, são vários, né? Primeiro, a carga tributária, que ela é excessiva. Outra, nós estamos tendo um problema sério de falta de mão de obra. A verdade é essa. Aí vai dizer, mas por que falta de mão de obra? Porque os programas do governo, os programas sociais do governo, acabam afugentando as pessoas que têm menos qualificação para estar no emprego. Hoje você tem um salário mínimo aí que vai R$ 1.500, que vai talvez R$ 1.200, R$ 1.300 líquido. E as pessoas que ganham um Bolsa Família, por exemplo, que tem 2 filhos, ganham 900. Então a pessoa fica pensando, por que que eu vou trabalhar todo dia para ganhar 1.200, 1.250, se eu posso não sair de casa e ganhar 900? E eu posso fazer um bico e passar a ganhar 2.000, 3.000. Então há um levantamento, por exemplo, da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, de que em todos os supermercados do Brasil existem hoje 130 mil vagas e não se consegue emprego. Então, essa legislação, eu sei que eu não estou falando aqui de que o Bolsa Família não é necessário, acho que é necessário, eu acho que nós precisamos só rever quem tem direito ou quem não tem, né? E nós temos que ter programas que incentivem a pessoa a ter um emprego e não a não ter um emprego, né? E o sistema do jeito que está incentivando ao não emprego. Não é só Bolsa Família, seguro-defeso, seguro-desemprego, quem emprega sabe do que a gente está falando. Então, são dificuldades que nós precisamos ter. Qualquer plataforma que possa listar isso pode ser boa, mas se você não tiver um controle principalmente da inflação, né? Se você não tiver um controle na gestão econômica desse país, não adianta, né? Porque tudo que a gente puder ganhar, a inflação vai correr o pequeno lucro que um empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, possa ter. E quais políticas públicas o senhor acredita que são fundamentais para apoiar os pequenos e médios empresários? Principalmente isso. Eu acho assim, eu já estou com uma certa, você falou que tem 63 anos. Eu nunca vi a economia tentar fazer de outra forma. A única vez que eu vi foi o Paulo Guedes, que pensando em diminuir imposto ele possa arrecadar mais. Por que não tentar alguma vez? Porque é impressionante quando os governos querem mais recursos, porque não conseguem, principalmente, não consegue diminuir gastos. Né? É um outro ponto que nós precisamos trabalhar fortemente, até com a ajuda de vocês, é falar sobre a qualidade e a eficiência do gasto público. Não estou discutindo o quanto se gasta, estou dizendo a qualidade. Tem países que têm uma carga tributária maior que a do Brasil, inclusive, mas entrega a saúde, entrega a educação, entrega transporte público. Então, o cidadão que paga muito, mas se ele tem um retorno daquele imposto, ele não reclama, ele não fica chateado. O problema é que nós temos uma carga tributária excessiva e o poder público acaba não entregando nada. Não entrega muita coisa. Então, nós precisamos ter essa condição de poder melhorar a qualidade do serviço público e não pensar e simplesmente em cobrar mais impostos, principalmente os pequenos. O que eu digo assim? Se você amplia a base da receita, você não precisa cobrar tanto. Uma vez alguém me disse uma frase que o imposto tem que ser tão bom
que eu queira pagar e não me dê vontade de sonegar. Então não adianta, quando você tenta aumentar muito a carga tributária, o que você vê é uma fuga desses valores. Tá? O empresário que tenta sobreviver nessa maluquice, nesse manicômio que nós temos tributário, ele acaba procurando outra forma. Por exemplo, o governo está falando aí em taxar acima de 50 mil. Aí se você tem um empresário que ganha 52 mil, ele vai dar um jeito de não ganhar 52. Ele vai ganhar de outra forma, vai ter um carro alugado pela empresa, ele vai ter um funcionário pago pela empresa, ele vai ter alguma coisa que ele vai fugir, porque ele não vai pagar mais imposto. Já é muito alta a carga. Então, o governo tem que pensar primeiro em eficiência e qualidade do gasto. Primeiro, economia, né? Desperdício. Você, dona de casa, não gasta mais do que você arrecada, senão você quebra. O problema é que o governo não quebra, ele emite papel. Só que ele emitir papel, ele gera inflação, ele gera aumento da dívida pública, ele gera diminuição de investimento, porque se eu tenho mais dívida para pagar, menos investimento tem para fazer. Então, você cai num ciclo vicioso. Então, o que eu acho que o governo devia fazer, primeiro, nas pequenas, é diminuir a carga tributária, facilitar. Né? Eu digo assim, vamos lá, nós temos, se vai ter uma empresa, você tem que ter uma inscrição estadual, inscrição municipal, né? Você tem que ter um CNPJ. Por que eu tenho que ter tanta coisa? Seria facilitar a burocracia, né? Acabar com essa burocracia. Por que o CNPJ não é o meu número do SUS, por exemplo? Por que o meu CNPJ não é o número da minha carteira de motorista? Por que o meu CNPJ não é o número do meu cartão, sei lá, o que o governo dá, o meu Bolsa Família? Por que para cada coisa dessa eu tenho que ter um número? Né? Por que uma empresa tem que ter tantas inscrições, tantos números no PIS, PASEP? Mas o CNPJ ele não é igual. Né? Por que uma empresa tem que ter? Por que um cidadão, né, tem que ter tantos números? Então parece que o Brasil inventa, né, moda. Então assim, o cidadão tinha que ter o CNPJ, pronto, tem que ter o CPF. E a empresa tem o CNPJ. Não precisa ter mais nada. Não precisa ter mais nada. Eu não preciso ter tanto documento. Falando com um amigo meu um dia desse, ele me disse que ele tem 16 números no nome dele. 16 números no nome dele. Aí ele foi listando PIS, PASEP, motorista, carteira de saúde nacional, carteira de saúde do estadual. Ele foi nomeado, ele tem 16 números. O nome dele aparece em 16 números. Isso é maluquice. É burocracia. É travar você crescer. Né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é simplificar. Por que o Simples ele é vitorioso no Brasil? Não é porque ele é mais barato. Tem gente que paga mais no Simples. Quando você está ali na fronteira, às vezes você paga mais do que no lucro presumido. O Simples ele é sucesso porque ele é simples. Porque eu pego uma boleta, eu pago tudo ali dentro. O governo é que se divida. Então, o empresário, o pequeno que não pode ter um contador, que não pode ter um advogado, um tributarista, o que é que ele quer? Eu tenho que pagar 5%, tenho que pagar 7%. Está aqui minha boleta, paguei. Para onde vai esses 7% e 5%? O problema não é dele. Não é dele. Imagina, eu tenho que saber quanto eu vou separar o que é do município, o que é do Estado, o que é da União, o que é da Previdência, e fazer 7 pagamentos. Não, eu faço um. Talvez o sucesso do Simples seja esse, e não pelo valor em si. Então, o que a gente precisa fazer? Simplificar. Simplificar a vida de quem ainda tem coragem de empreender nesse país. E quais são os maiores desafios que o senhor acredita que os empreendedores enfrentam atualmente no Brasil e o que pode ser feito para solucioná-los? Olha, eu acho que, do modo geral, nós temos que tirar talvez uma mística que ficou de que todo empresário rouba, todo empresário burla o fisco, todo empresário o patrão, é o bicho-papão e o empregado é o coitado. Eu acho que só vai dar certo a empresa hoje em dia se você tiver um bom relacionamento. Eu estive no Japão em 91 e eu fiquei impressionado porque duas coisas me impressionaram. Primeiro, o que começa a ter no Brasil hoje, estou falando de 91, que é você se preocupar com o bem-estar do teu funcionário. Então você entrou, eu fui numa fábrica da Nissan, fui na fábrica da Toyota, aí aquilo me impressionou, tinha quadra de vôlei, tinha mesas de ping-pong, tinha lugar para sinuca, tinha lugar para dormir, tinha lugar para levar pet. Então, assim, quando você humaniza o seu ambiente de trabalho, você deixa o seu funcionário com uma condição de trabalho melhor, né, você ganha produtividade. Né? E o que a gente precisa trazer no serviço público que a gente não consegue. Então, eu acho que
esse tipo de relação entre patrão e empregado, essa relação mudou. Ela deixou de ser durante um tempo, agora que antigamente era só através de sindicatos. Hoje não, hoje você tem uma relação direta com o seu patrão, com a sua loja, você tem aquele equipamento tendo que funcionar. Ou funciona todo mundo e ganha todo mundo, ou não ganha ninguém. Então, esse eu vou chegar a um entendimento. Quando você chega a grandes lojas, grandes indústrias, os funcionários já têm participação nos lucros. Porque ele tem que entender que quanto mais ele lucrar, mais ele recebe. Então, há uma nova tendência a gente poder trabalhar isso. Outra coisa que chamou a atenção na época, lá no Japão, em 91, que não existia sindicato por categoria, existia sindicato por empresa. Qual é a ideia lá? A sociedade não pode sofrer. Então, vou dar um exemplo das duas fábricas que eu visitei, Toyota e Nissan. Se a Toyota entrasse em greve, o mercado da Toyota era absorvido pela Nissan. E não parava as empresas montadoras de carro. Quando a Toyota parava, ela perdia mercado para a Nissan. Porque a Nissan invadiu o mercado que ia até continuar tendo compra e venda de carro, por exemplo. Não é? Se uma empresa de ônibus, de coletivo, fizer greve, a outra empresa assume as linhas dela. E a população não é prejudicada. Entendeu? Porque hoje a gente pensa ao contrário. Aqui no Brasil o sindicato defende a categoria, para tudo. Aí quem sofre é o governo, não quem sofre é a população. Quando você para a linha de ônibus, não é o patrão do ônibus que sofre, quem sofre é a população que não pode pegar ônibus, tem que pegar táxi, tem que pegar Uber, tem que pegar as vans que aparecem clandestinas, perigo de vida. Então, as pessoas pensam na sua categoria sem pensar de quem paga o salário delas, inclusive, que é o povo. Então, são concepções, um pouco mais de educação, né, que a gente precisa ter. Acho que o Brasil tem que começar a passar nessa reforma de pensamento, de lógica, que a gente ainda tem uma lógica um pouco atrasada. Pois é, a minha pergunta também era de, assim, em 91 o Japão já tinha essas coisas de pet, de lugar para jogar dos funcionários. Por que será que aqui no Brasil, em 2025, a gente ainda não conseguiu implementar isso? É cultural dos dois lados, vou dizer. É cultural quando você pega o trabalhador sempre dependente do seu sindicato, achando que não pode fazer nada independente do sindicato, e do patrão também, achando que ele não precisa dar isso para ninguém. Então, você volta para aquela lógica da produtividade, tá? Que é a nossa dificuldade no serviço público. Como é que eu trago para dentro do serviço público a qualidade do gasto e eu posso premiar a meritocracia? Se você está na sua empresa e você produz muito, você ganha mais, porque o seu chefe lhe reconhece, o seu chefe tem que lhe pagar, mas não quer lhe perder. Você é um bom vendedor, ele não quer lhe perder. E você acaba aumentando o salário. E como é que eu faço se no serviço público eu tenho a isonomia salarial? Como é que eu faço, por exemplo, em um médico que faz 20 cirurgias pelo SUS e o outro faz 2? E eles são funcionários do Estado. No final, eles ganham o mesmo salário. Como é que eu faço com um grupo de educadores, seja ele professor, diretor, material de limpeza, vigilante, seja daquela escola, que pegou um índice da sua escola em 5 e levou para 8. E eu tenho uma outra escola que estava em 8, caiu para 5. E eles continuam ganhando igual. Como é que eu reconheço e premio um bom servidor público? Eu não tenho como fazer. Tá? Eu não tenho como fazer. Então, como a gente ainda está muito arraigado nesse modelo antigo, eu estou te falando, é antigo, porque eu já vi diferente há 30 anos atrás. Né? Dou outro exemplo, passei para a Europa uma vez, passei na Espanha, e era jovem, parei num barzinho no fim de semana, num sábado, e, logicamente, solteiro, veio mulher bonita, gente bonita, a gente quer conversar. E comecei a falar sobre o que estava servindo, eram jovens servindo, e os caras disseram, nós somos universitários. Aí eu disse, é legal, vocês trabalham no fim de semana? A gente estuda de semana e trabalhamos sábado e domingo, porque aí os trabalhadores empregados normal daquele estabelecimento vão ficar com as suas famílias e eu preciso trabalhar fim de semana para pagar minha faculdade. Então eu venho aqui tirar o sábado ou o domingo para eles, para não parar o bar, não parar o restaurante. Né? Tenho aquele meio dia de trabalho, acabou, vou lá, o cara me paga, eu vou embora e eu pago minha semana de aula. Então assim, você já tinha lá naquela época uma outra visão de aqui ou todo mundo trabalha domingo, não trabalha, eu trabalho feriado ou não. Se eu preciso de emprego, qual é o problema? Eu acho que o trabalhador formal deve ter o seu dia com a sua família, vá. Mas se tem alguém que precisa e a sociedade precisa que aquilo fique aberto, quem não quer uma padaria aberta domingo? Quem quer comer pão domingo de sábado? Ninguém.
mas eu não preciso segurar o padeiro lá todos os dias, inclusive domingo. Mas eu tenho padeiro desempregado, eu posso botar ele domingo para fazer o pão, para a sociedade ter o pão. Então, eu acho que essa nova forma de pensar, do trabalho intermitente, já vem, a gente conseguiu conquistar um pouquinho aí, desde o governo Temer, quando se fez a reforma trabalhista, já começamos a dar uma melhorada assim. Mas aí, de vez em quando, o governo tem os seus arrobas, né? O ministro Marinho, de vez em quando, fica dizendo aí, não, só vai trabalhar feriado se o sindicato concordar. Bom, quer dizer, eu quero trabalhar, eu não posso, porque o meu sindicato não deixa. Que é isso? Então eu saio do sindicato. Ah, mas eu sou obrigado a ser sindicalizado. Por que ser obrigado? Você é jornalista, você não é obrigado a estar em sindicato nenhum. O sindicato tem que ser competente o suficiente para você querer ser sindicalista, porque ele vai trazer benefício para você. Você acha que ele é útil na sua vida, né? E não um sindicato em que eu vi isso no meu estado, em que para você abrir um comércio, por exemplo, no dia de Natal, você tem que dar dinheiro para o sindicato. Eu tinha que dar dinheiro para o trabalhador que está trabalhando, não para o sindicato. Então, são fórmulas, eu acho que são amadurecimentos que nós vamos ter, porque o mundo tem, né? E o Brasil vai ter que ir nesse caminho. E uma discussão que está muito em alta agora é sobre o fim da escala 6 por 1, né? O que o senhor acha dessa forma de escala de trabalho? Olha, não tem problema com escala. Eu acho que tem que saber quem paga a conta. Só isso, né? Quem paga a conta. É muito fácil eu dizer, olha, eu preferia que nem trabalhasse. Então, o problema não é 6 por 1. O problema é que você tem 6 por 1 num Brasil que tem desemprego, que tem economia informal fortíssima, né? Que você tem um subtrabalho. Se eu trago isso para 3, como eu queria, vamos dar um exemplo aqui numa empresa de transporte coletivo. Ela vai ter que, com certeza, contratar mais motoristas e mais cobradores. Com certeza. Se eu trabalho... Se eu saio de 6 por 1 e saio para 4 por 3, eu vou ter que contratar mais gente para o ônibus não parar. Se eu contrato mais gente, vai para a planilha e vai ter aumento de passagem. A cidadão quer? Eu acho que a sociedade tem que falar sobre isso. Eu não tenho problema de dizer o seguinte, olha, o meu ônibus que custa R$5, porque o trabalhador tem 6 por 1, eu topo pagar R$7 a partir de agora para ele ter 4 por 3. Bom, a sociedade quer? Pronto, vamos. Não é? Então, você vai falar, vamos falar aí de bares, restaurantes, padarias, vamos falar de metrô, vamos falar de ônibus, vamos falar de avião, hospitais. Imagina eu dizer que toda a equipe de um hospital, toda essa equipe de hospital, vão ter que contratar 30% a mais de pessoas. Quem tem plano de saúde vai pagar 30% a mais. Quem paga uma consulta... Se a sociedade quer... Agora, será que a sociedade quer? Porque a ideia dessas pessoas é a seguinte, eu vou aumentar o custo e isso não pode ser repassado para preço. Isso não existe. Isso não existe. Se houver, vai ter desabastecimento completo. Então, a sociedade tem que discutir isso com muita clareza. Tá? Que o que eu vejo nos autores do projeto, que defendem o projeto, falam que isso vai ser compensado em produtividade. Como que um ônibus vai compensar em produtividade? Vai correr mais? Né? Vai andar como? E naqueles dias que não tiver motorista, ninguém vai sair de casa? Então, não é simplesmente dizer assim, eu sou a favor do trabalhador, eu sou contra o trabalhador. Na economia não tem segredo, né? Tudo que houver custo, isso é repassado, é uma planilha, é repassado para preço. Se a gente conseguir resolver isso com produtividade, tudo bem, mas se não resolver. Né? Educação, a mesma coisa, tá? Mas a educação já praticamente sábado e domingo não se faz. Sim, mas estamos falando de 3, você vai ter que entrar num dia da semana. Tem que ter mais professor. Então, quem paga seu colégio particular topa pagar mais? O custo disso para o governo, que vai ter que, nos seus hospitais públicos, nas suas escolas, nos seus serviços públicos, ter que contratar mais gente. Então, não é simplesmente uma questão de a escala era desumana ou não é desumana. Eu vou dizer para você, eu acho que não tem problema. Por mim, ninguém precisa nem trabalhar se não quiser. Eu sou daqueles que acham que lá, que eu falei para você lá de 91, sabe? Eu tenho que saber quanto eu preciso botar na minha casa. E eu tenho que saber qual é o meu poder de trabalho. Se eu não quiser trabalhar domingo, eu não preciso trabalhar domingo. Mas se eu não estou desempregado e domingo tem trabalho, eu quero poder trabalhar domingo. Então, você pode fazer uma escala diferente. Eu posso trabalhar em casa, tem tipo de negócio que eu posso trabalhar na minha casa. Então, assim, eu acho que nós temos que dar a liberdade. Na hora que você impõe, seja 6 por 1, que você impõe 4 por 3 ou qualquer outra fórmula, você vai sempre engessar, né, patrão e empregado.
Eu acho que a livre discussão, a livre negociação, eu acho que é mais interessante. O senhor acredita que o Brasil tem um ambiente favorável ao empreendedorismo ou ainda tem muito que ser feito? Tem muito que ser feito, mas muito. Muito. É como eu estou te falando, vai ver o tempo que é para abrir uma empresa no Brasil. Você vai ter que ter alvará de tudo. Até do bombeiro, né? Aí você vai no bombeiro, o bombeiro está de greve, aí não pode fazer. Aí você não tem alvará disso. Aí você vai na prefeitura, aí você tem um sucesso que às vezes quando você centraliza isso numa central de atendimento ao cidadão, aí que você chega lá e consegue fazer tudo. Apesar disso, que já é uma vantagem, você tem problemas porque você tem que tirar tudo aquilo que eu lhe falei. Né? Uma empresa, você tem que tirar uma instituição municipal, você tem que criar uma instituição estadual, você tem que tirar um CNPJ federal. Aí você tem que ligar, tem que ir, dependendo do assunto, na vigilância sanitária, no corpo de bombeiro, a licença de pagar obra na prefeitura. Aí você tem que tirar licença para botar energia. Quer dizer, é maluquice. Hoje, o ambiente para você abrir o seu negócio, e para fechar é pior ainda. Até para fechar é ruim. Então, o que nós temos hoje não incentiva você a fazer. É que o povo brasileiro ele é empreendedor. Né? De maneira geral, ele é empreendedor. Você for olhar o que o governo está colocando agora, uma diminuição do desemprego, não diminuiu o desemprego, diminuiu a fórmula que o governo está chamando de quem está desempregado. O governo, por exemplo, não chama quem está no Bolsa Família desempregado. O governo não considera quem está na economia informal e não está procurando emprego, porque na economia informal ele está ganhando mais, ele não está considerando esse desempregado. Então a fórmula mudou, não caiu o número, caiu a metodologia de análise para isso. Então o Brasil, o que nós temos de economia informal, por isso que a reforma tributária tem esse ganho, né? Porque ela atinge quase a todos. Você consegue trazer, como é um sistema de débito-crédito, se eu sou informal, eu não tenho crédito. Então, quando eu vou comprar, eu estou pagando imposto. Quando eu vou vender, se eu estiver fora do sistema, na informalidade, eu estou fora do meu crédito. Então, talvez, na grande maioria das coisas, você vai precisar dar a nota. Porque sem a nota, você não tem o seu crédito. Então, você tem aí, se calcula em quase 30% do que roda na economia brasileira, é informal. Sendo informal, não paga imposto. Então, a gente acredita que aqueles números que o governo colocou na reforma, de começou em 26,5% até 28%, eles são irreais. Porque nenhum governo consegue entender quanto ele vai arrecadar a mais dessa economia que está fora do mercado. Você, em vários setores aqui, você ouve as pessoas, quando você vai fazer uma compra, alguma coisa, se ela quer nota fiscal ou não. E se tu não quiser nota fiscal, tem abatimento. Isso nós passamos aí, todos nós. Hoje, a partir da reforma, talvez isso aconteça muito menos. Porque se a pessoa não lhe der a nota, ela não tem o crédito, ela não resgata o seu crédito. Então, você vai ter um incremento na economia muito grande. E como que a Frente Parlamentar avalia o papel da inovação e das novas tecnologias para o crescimento do empreendedorismo no Brasil? Olha, eu acho que é fundamental, né? Você tem alguma realidade, por mais que a gente relute, e a gente tem uma idade maior, a gente já reluta, porque é mais difícil para a gente mexer, mas você pegar, por exemplo, eu fiz alguns encontros que eu fiz agora, eu acabei de participar agora em janeiro, eu fui a Nova York convidado para estar no maior evento de varejo do mundo, NRF em Nova York. Cerca de 10 mil expositores, uma coisa assim monstruosa. E o tema principal era a inteligência artificial. Então, daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, quem não estiver envolvido com inteligência artificial vai estar fora do mercado. Sabe? Então, o pequeno, principalmente, ele tem que entrar na inovação, que é onde ele consegue passar um pouco dessa burocracia toda. E se você tem inteligência artificial, você tem tanta tecnologia, para que tanta burocracia? Né? Hoje em dia você não precisa mais escrever, você não precisa... Eu digo, você tem que ter boleto para ir no banco, nada, a gente faz tudo no aparelho celular. Né? Você acabar com isso, se você chega no comércio, você tem 5 maquininhas para receber. Né? Uma é do Bradesco, outra é do Itaú, a outra é do Sicredi, a outra é não sei de quê. Uma parafernália, o cara não sabe nem qual é a máquina que ele pega. Por que isso? Porque uma máquina não é obrigada a tratar qualquer tipo de cartão. Você tinha isso lá atrás na telefonia. A Vivo subiu uma torre, aí a Oi subiu uma torre do lado, a TIM vinha subir outra do lado. Aí nós viemos uma lei sobre portabilidade das torres.
Porque não tem por que cada empresa ter a sua. Elas são obrigadas a ter portabilidade. Uma usar a torre da outra. E paga por isso. Só que é muito menos, você em vez de ter 10 torres lá, você tem uma. Então, por que eu tenho uma maquininha que só pega o cartão do Sicredi, sei lá? Né? Então, aí você chega no balcão, o cara pergunta qual é a tua bandeira, aí ele vai procurar a maquininha que serve para aquilo. Então, são coisas que nós precisamos simplificar para o empreendedor, porque o empreendedor precisa disso, porque ele precisa ter um custo mais enxuto para ele poder ser competitivo. Então, na opinião do senhor, o uso das tecnologias de inteligência artificial talvez diminuísse um pouco a burocracia? Sim, assim, se o governo quiser entrar no sistema, né? Porque se o governo também não quiser, não adianta. Então, por isso que nós dizemos, por que a frente é importante nesse momento? Porque a frente ouve os empresários. Na hora que ela ouve os empresários e as suas dificuldades, a gente tenta, numa negociação com o governo, tá? Direto com o governo, ou através de projetos de leis que possam sair da própria frente, né, de algum deputado da frente, a gente poder ajudar esse problema a ser resolvido. Muitas dessas vezes é entendimento com a Receita. E a gente consegue isso. Para você ter uma ideia, eu sempre digo isso, a gente tem conseguido, independente de partidos políticos, a coisa boa da frente é que ela sai do partidarismo, ela sai da polarização política. E nós temos deputados de todos os partidos, então a gente consegue discutir mais tecnicamente. Então, ano passado, por exemplo, nós fazemos nossas reuniões todas as terças-feiras, na hora do almoço, o secretário Barreirinha da Receita esteve 5 reuniões conosco. Em um ano ele foi 5 vezes. O ministro foi, nós temos a equipe da Fazenda toda foi lá conosco, dependendo do tema. O ministro, o Roberto Campos do Banco Central foi 2 vezes conosco ano passado. E das 5 vezes que o Barreirinha foi, 2 ele pediu para ir, que eram temas que nós estávamos discutindo que interessavam a Receita. E ele foi lá debater conosco. E nós mudamos totalmente o projeto que a Receita estava trabalhando, porque ele começou a ouvir o outro lado. Então, o governo tem as ideias dele, tem as suas propostas, mas o empresariado tem que opinar. Então, a frente acabou sendo um ponto de escape para aquele empresário, para aquelas associações de empresários, para aquelas associações que mexem com varejo e com a indústria, eles possam vir aqui e dizer, olha, isso aqui está empatando eu crescer, isso aqui está nos dificultando, isso aqui está tendo uma concorrência desleal, porque o produto vem de outro lugar e não paga imposto. Por exemplo, aquele assunto lá da China, de pagar $50 ou não pagar $50, chegou para nós um absurdo. O cara comprou um tênis 44, um tamanho desse, e logicamente o tênis era mais de $50. O cara mandou 2 caixas, uma com o pé esquerdo e outra com o pé direito. Porque para fugir da taxação. Então o pé esquerdo veio numa caixa com $30, o outro pé veio noutra caixa com $30, sem pagar nada. Então você estava tendo uma enxurrada, segundo o levantamento da CNC, tudo, e falando de quase, nós estamos falando de quase 20% do comércio. Nós estávamos vindo através de plataformas sem gerar imposto e renda aqui dentro. Nós não queremos acabar com a plataforma. Nós queremos que ela use a mão de obra brasileira, que ela passe por aqui, não que isso seja tudo na Ásia. Então, são trabalhos que passou, essa conversa passou, a indústria têxtil, a indústria calçadista estava muito abalada com isso, trouxemos para a mesa, trouxemos uma receita e começamos a elaborar de que forma a gente pode amenizar essa concorrência desleal. Isso tudo foi criado dentro da frente. E depois virou lei, virou resoluções, o governo mexeu na forma de tratar, se criou uma remessa legal, você saber de onde vem, e não é simplesmente preço. Você está trazendo de fora remédio que não passou pela Anvisa. Será que isso é bom? Quando você compra um brinquedo aqui, você tem lá o Inmetro, porque não pode ter aquelas pecinhas para a criança comer, engolir, passar mal e morrer. Aí tu compra um negócio que vem lá da China que não passou por lugar nenhum. E por que o empresário brasileiro tem que se submeter a tantas agências de regulatória e o que vem de fora pode entrar de graça? Pode entrar sem passar por sistema de segurança, inclusive, se aquela tinta não faz mal para alguém. Então, esse tipo de a remessa legal foi criada a partir dessa discussão. E a Receita começou a criar, porque você pode trazer, mas você tem que dizer quem é o seu fabricante, de onde vem. Aquele fabricante tem que dizer que segue normas que o Brasil determina, através das suas normas técnicas. Então, assim, são discussões que começam lá na frente e acabam fazendo e facilitando a vida de quem realmente quer empreender aqui. Na opinião do senhor, quais que foram ou qual que foi a maior conquista que a frente conseguiu para os empreendedores nos últimos anos? Olha, eu acho que um dos grandes papéis que nós tivemos foi na discussão dos
desoneração da folha de pagamento, que é um tema que nós vamos continuar discutindo, porque não faz sentido nós cobrarmos imposto de quem gera renda, quem emprega. O emprego aqui vai precisar que o empregador pague o funcionário 14%, em alguns casos, que alguns já é diferente, mas vamos lá, 14%, e o empregador 20% do valor do salário para a Previdência. Essa fórmula está falida, porque ao longo dos anos você tem um novo modelo do empreendedor que saiu do seu trabalho formal, foi empreender na rua, você tem um informal, então, e graças a Deus não estão vivendo mais. Né? Então, essa forma de que quem está no mercado de trabalho com carteira assinada banca quem está aposentado, está falida. A cada dia mais nós vamos ter menos esse trabalhador formal e mais vivendo mais, graças a Deus, mais aposentadoria. Essa fórmula não fecha, essa conta não fecha. Nós fizemos, acho que há 7, 8 anos atrás, uma reforma da Previdência. E se nada for feito, daqui a 2, 3 anos vamos ter que fazer outra. Então nós temos que ter a inteligência de criar um novo mecanismo de sustentar, de bancar a Previdência, que não cobrando apenas do salário. Né, que já é difícil. Quer dizer, você fala, salário é pouco, mas quem ganha 1.500 de salário, para ele chega só 1.300. Mas para quem paga quase 3.000. Então é uma coisa meio ilógica, né? Como é que eu como empresário, pago 3.000 para aquele trabalhador que não chega nem 1.500 na mão dele? Então aí vai o resto. Fica no meio do caminho, fica na burocracia, fica no imposto. Tem alguma coisa errada nisso aí. Então nós temos que rever todo esse sistema brasileiro para que a gente possa realmente... É o grande nosso problema, né? Você viver bem, conseguir pagar bem o seu funcionário ter essa qualidade de vida para poder trabalhar com satisfação. Né? Não chegar e ver um filho chorando ou porque precisa de alguma coisa e não tem. Então, isso mexe com o emocional do trabalhador. Então, eu acho que se a gente conseguir tirar essa burocracia, eu acho que foi um grande debate que nós tivemos. Passamos mais de um ano discutindo isso fortemente. Esse problema das compras vindo sem imposto aqui, prejudicando a indústria têxtil, a indústria calçadista, foi um ganho que nós tivemos. Ao final do ano passado, nós tivemos um problema não com pequenas empresas, mas com grandes empresas que têm sede, multinacionais que têm sede no Brasil. O governo ia acabar um desconto de 9% que tem para entrar no padrão OCDE. Se nós não tivéssemos feito a intervenção e feito a votação quase nos últimos dias do ano passado, nós estaríamos hoje tendo muitas empresas fugindo daqui para não pagar 9% a mais de imposto. Ia para a Argentina, que baixou. Então, hoje, o dinheiro não tem bandeira. Né? Antigamente, você mudar uma sede de uma empresa daqui para a Argentina era um problema. Você tem sede. Hoje, não. Hoje, tu pega 2 CEO, manda para lá com dois notebooks e resolveu. A empresa já foi. Né? Então, você tem que ter essa ideia de que nós estamos vivendo numa economia global, né? Mundial. E você tem que ser muito competitivo com ela. Está aí os Estados Unidos agora metendo alguns entraves, e você vê a Argentina também tirando entraves. Então, vamos ver qual é o melhor sistema. Eu acho que nós precisamos pensar um pouco nisso e ver essa nova realidade mundial. E a frente já tem alguma ideia em mente de como faria para mudar essa questão de cada vez mais aposentados, menos gente trabalhando? Já tem alguma... Tenho várias ideias. Nós temos um debate grande em cima de alguns estudiosos, alguns economistas, que trouxeram os números, inclusive, para nós. Eles acham que se você entrar no sistema débito-crédito, ou seja, você movimentou dinheiro. Eu fui lá, recebi um salário, saquei todo, ou saquei ele fazendo pagamentos, tanto faz. Se você pagasse a cada débito-crédito, você pagasse 0,11% de imposto, a cada movimentação que você fizesse, banco, cartão de crédito, seja o que for, você bancaria toda a Previdência. Então, se eu pegar para o cidadão, eu prefiro pagar 20% para a minha empregada doméstica, vamos supor, para a minha secretária, para o meu motorista, para o meu, meu porteiro. Eu prefiro pagar 0,11% da minha movimentação, cara, é parar para pensar, né? Então, é um estudo. Então, nós temos que pensar, eu digo assim, talvez não seja um modelo ideal. Tem muita gente que diz que ela é efeito cascata, que esse 0,11 vai acabar sendo muito mais. Então, assim, são modelos que nós precisamos pensar. Esse nós estamos pensando, estamos conversando. Logicamente, não é tão fácil falar. Se você for falar, por exemplo, em taxar o Pix hoje, é uma maluquice. O Pix veio para ficar, ninguém vai estar mexendo nisso. Então, nós temos que entender que o Pix tem que estar fora desse mercado. Né? Mas também, se o Pix estiver fora, só isso fora, acaba todo mundo para o Pix, não adianta nada, essa é nossa conta. Então, nada é tão fácil
Porém, nós estamos discutindo muito esse assunto de como nós podemos achar uma fórmula, né, de bancar a Previdência sem esse tipo de atrelamento a ele à carteira assinada. Tá? Não contra a carteira, pelo contrário. Eu quero que o meu trabalhador, que eu pague para ele 2.000, que ele receba pelo menos 1.800. Não dá justo eu pagar 2 e ele receber 1. É esse que está errado. E nós estamos tentando fazer, a partir de agora, dia 13 de março, a gente começa a primeira reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo itinerante. Nós vamos rodar, esse ano, devemos rodar 6 estados brasileiros, para tentar aproximar a frente do empreendedor local. Então, vamos começar em São Paulo, no dia 13 de março, vamos fazer a primeira reunião em São Paulo, convidando as associações comerciais, associações de empresas de tudo que é tipo, quer dizer, vamos envolver os parlamentares do Estado. Então, nós devemos fazer a primeira em São Paulo, porque Brasília acaba sendo muito restrito, né? Vem aqui o presidente da associação e acaba ficando, as pessoas não conhecem o que nós fazemos, as pessoas não entendem o que nós estamos fazendo. E a ideia é levar para, talvez, popularizar um pouco mais, para dar mais conhecimento, interagir mais com a sociedade que precisa do nosso serviço, ou do nosso trabalho aqui. Então, vamos fazer lá, né? A segunda deve ser na Bahia, depois vamos rodar, vamos para o Ceará, vamos fazer Rio Grande do Sul. A ideia do Rio Grande do Sul é nem fazer em Porto Alegre, talvez fazer em Caxias, que é um polo industrial muito forte lá, a indústria do vinho muito forte na região, e as pessoas entrarem em contato conosco, vamos fazer no Rio. Enfim, vamos rodar aí um Brasil um pouco para mostrar que a gente tem uma frente que não está só aqui pensando só Brasília, a gente precisa ouvir. Né? E nada melhor do que rodar esse Brasil que é tão gigante, tão diverso, para entender, porque às vezes as dificuldades de São Paulo não são as mesmas do Amazonas. Né? Sim, com certeza. E o senhor tem alguma expectativa do como que vai ser esse projeto itinerante da frente? Não, já estamos fazendo. Nós temos um tema, a ideia é ter sempre 3 painéis. Né? Um painel vai ser o fixo. Foi aquilo que a gente conversou há pouco aqui. Nós vamos sempre discutir em todas elas a qualidade e a eficiência do gasto público. Para nós isso é fundamental. Não estamos falando de reforma administrativa, de diminuição de demissão, nada disso. Nós queremos qualidade do gasto. Então, essa vai ser um tema principal de todas essas idas. E os outros 2 temas, eles vão ser livres, porque nós temos dificuldade diferente por região. Então, São Paulo, nós estamos decidindo agora que esse é um tema principal. Um outro tema é o tema que o governo acabou de fazer no veto sobre a isenção de pagamento nos fundos de investimento, que eu acho que é outra burrice do governo, desculpa a palavra, tá? É uma falta de inteligência tamanha, porque os fundos, eles são investimentos e tem o risco do pequeno investidor também. Né? Hoje você tem 3 milhões de pessoas investindo em fundos. O cara pode investir R$10.000, R$5.000 em fundos de investimento. No Fiagro, 2 maiores é o Fiagro da construção civil, imobiliário. Tem outros, mas esses são o suporte maior. Esse ano, o Fiagro ofereceu mais crédito do que os próprios bancos particulares. E esse é um risco privado. Né? Eu estou botando meu capital ali, estou botando naquela produção de soja, de alguma coisa. E se aquilo der errado, o prejuízo é meu. O governo não vem me socorrer. E o governo quer dar uma mordida nisso. Não é que todo o sistema seja fora da cobrança. O que é fora da cobrança é só o risco do capital. Se é numa fazenda, se é numa construção civil, tudo aquele que parte a partir dali paga imposto. Se é na construção, se eu for comprar matéria de construção, eu pago imposto. Se eu contratar a pessoa, eu passo imposto. Se eu pagar energia, eu pago imposto. Se eu comprar combustível, eu pago imposto. Se eu contratar alimentação para o meu pessoal, eu pago imposto. Se eu comprar roupa, uniforme para o pessoal da construção, eu pago imposto. Então, assim, o governo está esquecendo que qualquer investimento em serviços e obras, você tem uma cadeia por trás disso que gera emprego e paga imposto. E o governo está pensando em morder o cara que está acreditando e investindo o dinheiro dele, a vida dele, né? Tudo que ele arrancou naquele dia num investimento, e o governo quer que ele pague imposto sobre isso. Isso é um absurdo. E o governo vetou. Então, esse é um dos grandes temas que nós vamos discutir. E o outro tema, também nós falamos há pouco, que é o futuro da pequena e microempresa, ou do simples, na reforma tributária. Esses 3 temas estão elencados. Logicamente, o problema dos fundos nós estamos discutindo. Se até lá o Congresso reunir
e votar os vetos for resolvido, nós vamos trocar o tema, porque ficaria resolvido. Mas eu acho que não vai ter reunião do Congresso até lá, e esse tema da não taxação do capital, que é colocado nos fundos de investimento, deve ser um dos nossos temas. E então a ideia dessa frente ir pelo Brasil afora seria então apresentar a frente para os empresários, porque tem alguns que não conhecem, e também ouvir os empresários, né? Isso. Normalmente quando você tem aqui vem o pessoal da Associação da Indústria Calçadista, por exemplo. Tem uma associação nacional, vem o presidente da Associação Nacional, né, como assessor, como advogado, tudo discutir conosco. O que a gente quer? Quando chegar lá em Caxias, chegar lá no Rio Grande do Sul, tem uma fábrica de calçado forte, esse setor é um setor forte lá. A gente quer que no dia tenha lá 30, 40 empresários que possam discutir com a gente, falar suas dificuldades, né, ver o que é à frente, ver quem são os deputados que estão na frente, ter interação com os deputados. Né? E assim, os deputados não vão abrir para os deputados do Estado terem essa interação. Né? Talvez até trocar de telefone, quer dizer, abrir realmente e levar o mandato desses deputados que estão fazendo parte da nossa frente mais próximo daquelas pessoas que empreendem. Então a ideia é sair um pouquinho aqui de Brasília e levar isso para lá. Vamos fazer sempre numa sexta-feira ou numa segunda-feira que não complica aí a vida parlamentar, ninguém quer sair daqui do dia da votação. Tá? E aproveitar também, às vezes, se você quiser ir com a sua família e depois quiser passear, você vai passear, vai para a Bahia. Se quiser ficar na Bahia, fim de semana fica, por tua conta, né? Por conta da Câmara. Né? Cada um fica por sua conta. Então, são ideias que a gente está fazendo para fazer. E essa é interessante, tem deputados que não conhecem o Brasil também. Né? Quantos deputados na Câmara do nosso não conhecem o Amazonas, não conhecem o meu Pará? O Rio todo mundo conhece, São Paulo todo mundo conhece, mas quando você começa, quantos já foram a Caxias, foram a Serra Gaúcha? Então, assim, são diferentes culturas, são diferentes problemas, e eu acho que isso vai ser muito bom. Vamos fazer esse teste esse ano. Em 2024, foi sancionada a tributação mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Esse foi aquele tema que a gente falou há pouco, do final do ano. Tá? Os 15%, o que é isso? Vamos lá. É um padrão OCDE. Então, o que é que a OCDE coloca? Como cada um estava cobrando alguma coisa, e você via aquela guerra fiscal, a OCDE disse, olha, bora fazer o seguinte, 15% é o padrão. Tá? Vamos chegar nesse acordo. Então, se chegou a esse acordo. Então, o que é que a OCDE disse? Se você não está pagando 15% no seu país de origem, mas você tem uma filial em outro país, o outro país pode cobrar o que faltou aqui. Então, eu estou cobrando 10, eu posso até 15, então a Argentina, por exemplo, pode cobrar 5. Bom, aí o governo agora diz, pô, por que eu vou perder esses 5? Por que esse cara vai pagar 10 aqui e 5 lá fora? Então, é melhor ele pagar os 15 aqui. Nós concordamos. Isso aí não é problema. Isso chama do pilar 2 lá da OCDE. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação aqui que chama de TBU, que é uma taxação de base universal. É mais ou menos o Brasil criou para taxar essas empresas, para elas ficarem num certo patamar de igualdade. E esse TBU é muito mais forte do que isso, muito mais alto. E o governo fica dando, a cada 2 anos, prorrogando esse abatimento para você estar aí num patamar de igualdade. E o governo, esse ano, simplesmente ou esqueceu, ou de propósito, não mandou você prorrogar esse desconto. Então, as empresas que estariam no Brasil estariam pagando muito mais do que 15%, porque esse assunto do TBU vai a 34%. Então, não ia ficar nenhuma empresa multinacional com sede no Brasil. Então, você ter os 15% é um padrão internacional, é um padrão OCDE que nós queremos entrar. Né? Então, foi correto o Brasil fazer. O problema é que o Brasil tem uma outra legislação, que precisava ser adequada também. E nós condicionamos na frente a votação de uma, a votação da outra. E nós conseguimos isso na última semana, tanto na Câmara como no Senado, e obrigando também a termos uma legislação atualizada, acabando com essa prorrogação, já deixando números definitivos, estabelecemos que o governo tem até 6 meses para apresentar um projeto sobre isso. E, independente disso, semana passada já tivemos a primeira reunião com o secretário Barreirinha, já apresentamos uma proposta que nós vamos daqui a uns 15 dias sentar de novo para discutir sobre o projeto de lei que vai para a Câmara para regulamentar isso. Então, acho que esse que eu digo, nós estamos nos antecipando, né, e tentando construir essa legislação o Legislativo junto com o Executivo.
E como que o senhor avalia as medidas adotadas pelo governo Lula em relação aos empreendedores? O que teve de negativo, o que teve de positivo na avaliação da frente até agora? Como que está sendo a atuação do Ministério da Fazenda, do próprio Ministério do Empreendedorismo? Olha, eu não estou vendo nada de bom. Vamos lá, nós temos os valores do Simples estão congelados há 16 anos. Então, assim, isso evita, as pessoas não entendem que o empreendedor, ele vai dar um jeito de sobreviver. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma empresa que para estar no Simples, ela tem que ter um faturamento X, e eu não atualizo esse valor ano a ano, eu evito que essa empresa cresça, porque ela não quer sair do Simples, vamos supor. E se ela sair do Simples, ela não vai sair. O que ela vai fazer? Ela vai criar outro CNPJ. Aquilo que a gente estava falando. Você tem uma loja de shopping. Aí eu vou até o limite do Simples. Aí eu tenho a segunda loja. Eu tenho a terceira loja. O que é que eu vou fazer? Cada loja vai ter o seu CNPJ, para não sair do limite. Então, eu acabo dificultando o crescimento das empresas porque eu não estou atualizando o limite do Simples. Certo? Tudo aumentou, o salário aumentou, a despesa aumentou. Aquela blusa, por exemplo, que eu vendia a R$10, eu estou vendendo a 20. Então é natural que o meu faturamento vai crescer. Não o meu lucro, o meu faturamento, a minha venda. E se eu não levanto esse limite do Simples que é feito pela venda, eu estou ou segurando, a pessoa não vai querer crescer, porque se ela crescer, ela sai do Simples. Então eu estou estagnando o crescimento das empresas, né, e não estou conseguindo fazer isso. Então, é por isso que tem pessoas que têm 6, 7 empresas com 7... do mesmo padrão, faz a mesma coisa, ao invés de ter apenas uma filial, ele acaba tendo outro CNPJ. Que cria burocracia, porque como é que eu trago um produto daqui para ali? Se era minha filial, eu apenas faço uma transferência. Se ela é outro CNPJ, eu tenho que fazer despesa. Outro ponto que a gente esqueceu de falar, você tinha uma lei no Brasil que nós conseguimos reverter através da frente, de que se eu mandar um produto de Brasília, eu tenho uma empresa em Brasília e tenho uma empresa aqui em Goiânia, mas lá está faltando um produto, eu tenho aqui, para eu mandar para lá pagar SMS. Espera aí, eu estou mandando da minha empresa, do meu CNPJ, de uma loja para outra. Mas como mudou de estado, como mudou de unidade da federação, eu tenho que pagar imposto sobre isso. Isso é um absurdo. Eu estou deslocando mercadoria de uma loja para outra. Eu não estou vendendo, não estou faturando, não estou ganhando. Por que eu vou pagar imposto sobre isso? Essas burocracias, essas legislações antigas que a frente tem conseguido derrubar. Então, para o pequeno empresário, eu não vejo o que o governo está fazendo. Primeiro, só está taxando cada vez mais. Né? Taxando cada vez mais. Quando você sobe o preço do combustível, o governo passado tirou os impostos federais em cima do combustível. A partir desse mês agora, já está sendo cobrado novamente. Quando você faz isso, você injeta uma inflação em todos os produtos. Nós vivemos num país que praticamente que tudo é transportado por rodovia. Se aumenta o diesel, a comida vai aumentar, a roupa vai aumentar, tudo vai aumentar. Se aumenta a energia, tudo vai aumentar. Então nós estamos tendo uma escalada de aumento de preços, isso preocupa. E isso, normalmente, quem paga mais caro sobre isso é o mais pobre e o pequeno empresário, o pequeno investidor. Porque ele tem menos condição de disputar o mercado. As grandes empresas, grandes multinacionais, essas empresas, elas conseguem se reinventar. Tem estrutura para isso, tem técnicos para isso, tem pessoas estudiosas para isso. O empreendedor não, ele é tudo, né? Ele é o contador, muitas vezes ele é o advogado, ele é o cara que põe o dinheiro, é o cara que fecha o caixa, é o cara que tem que negociar com o fornecedor, ele é o cara que confere quando chega a mercadoria. Então, essa pessoa normalmente é o mais prejudicado quando você tem um pouco desse descontrole da economia. Então, esses sustos são ruins. E o Ministério do Empreendedorismo, como que ele poderia ajudar nesse sentido? Justamente nos juntando com quem quer fazer essa melhoria, essa desburocratização e conseguir tirar essa burocratização em cima dessas pequenas empresas. Como eu estou lhe falando, como é que eu tenho uma lei de 16 anos, mantenho o mesmo padrão para quem está no Simples? O que é que eu quero dizer? Que você não vai crescer. Aí você não vai crescer. E se crescer, você vai ter que empurrar a burocracia para dentro da sua empresa. Você vai ter que dividir seu coisa para não poder sair dali daquele... E volto a dizer, não é por pagar mais ou pagar menos, é porque o Simples é simples. Porque se eu sair para o lucro presumido para alguma coisa, eu não posso fazer isso sem um contador, sem ter um advogado, sem muitas vezes aumenta meu custo. Por mais que o imposto seja um pouco maior, até às vezes no Simples, mas eu não tenho outros custos que eu teria que ter se eu sair do Simples.
O simples é muito fácil de fazer. Né? Então, esse entendimento, quando teve o Ministério, apesar de achar que tem muito Ministério, era um Ministério que poderia fazer muita coisa. Aí eu posso devolver uma pergunta para você. Qual foi o projeto que o Ministério mandou para o Congresso para facilitar a vida do pequeno empreendedor? Nenhum. Então, é isso que nós estamos falando. Não adianta eu ter um Ministério para dizer que eu dou importância para aquela tese porque eu tenho um Ministério. O Ministério tem que fazer alguma coisa por isso. Então, nós precisamos rever, vou dizer, o Brasil não precisa aumentar emprego público, nós precisamos facilitar a vida do pequeno empreendedor. Cerca de 70% das pessoas que estão empregadas nesse país estão empregadas na mão de pequenos empreendedores, da pequena e média empresa. Em termos de 74%, isso não muda muito, mas é mais ou menos isso. Nunca baixa de 70%. Então, quem emprega nesse país é o pequeno, não é o grande. Eu sou do estado do Pará, onde tem a Vale do Rio Doce, por exemplo, lá. Você tem empresas que empregam muito mais que a Vale, porque a Vale, como uma grande empresa, tem muita tecnologia, né? Você mexe com muito volume. Se você vê o número de trabalhadores, depois mexe com todo esse dinheiro, só emprega isso. Quem é que emprega mesmo? É o pequeno. Né? É o pequeno. Esse emprega. E nós precisamos respeitar muito esse pequeno, que muitas vezes, inclusive, se não emprega de fora, emprega dentro da família. Quantas lojinhas, quantas farmácias, supermercadozinhos pequenos do interior, que você está lá, o pai, a mãe, o filho, a nora, o sobrinho, às vezes são familiares, né? Quando você vai para o interior, então, aí você vê muito isso. Aí você vem com a história de que no feriado não pode abrir. O que é que eu faço com a cidade de praia? O que é que eu faço com a cidade turística se o comércio não puder abrir no feriado? Então é muito simples eu estar aqui dentro do ar-condicionado fazendo lei sem ver a realidade. O que eu faço, por exemplo, estão pensando na Serra Gaúcha, o que eu faço em Gramado e Canela se eu não puder abrir comércio no feriado? Se o sindicato resolver fechar? Tu vai falir os comerciantes. O que eu faço numa cidade de praia, né? Porto de Galinha, sei lá, Natal, Pipa? Como é que eu faço se eu chegar lá e o sindicato resolver fechar no feriado no domingo? O empreendedor vai fechar a porta. Então, não existe patrão sem empregado, não existe empregado sem patrão. Essa relação ela tem que ser harmônica e a coisa tem que ser boa para todos. Não pode ter aquele cara que vai a todo custo querer ter lucro, né? E o empregado está ali vendo aquele lucro todo. E isso não acontece o que acontece no Rio. Você tem bairros nobres do lado de favelas. Isso não dá certo. Né? O progresso tem que ser para todos. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Joaquim Passarinho por ter aceitado o convite. Muito obrigado a você, estamos sempre à disposição. Obrigada. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.